se mova no propósito. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Amém? Eu vou ler um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Se você trouxe sua Bíblia, você abre. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui do nosso telão de LED. Nunca mais tinham dito amém, meu Deus, né? Mas fique orando, porque a gente quer aumentar, amém? Você crê nisso? Então, você pode acompanhar comigo 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim. Amém. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa passagem que nós lemos é um resumo, foque na eternidade. Foque no seu propósito. O resumo desses 3 versículos que nós lemos é: dê sentido à sua vida. Viva pelo propósito. Você quer dar sentido à sua vida? Você precisa viver pelo seu propósito, por aquilo que o Senhor designou para você, a história que o Senhor escreveu para você, aquilo que Ele espera que você viva. Você quer dar um sentido à sua vida? Viva pelo propósito. Nesses dias eu conversei com uma discípula e ela disse assim: eu já não aguentava mais andar em círculos, porque eu estava vivendo sem propósito, eu estava caminhando e eu comecei a sentir que eu rodava e não saía do lugar. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Amém? Vocês estão comigo? Olhem, dê glória a Deus, dê aleluia, para eu saber que você está recebendo, que você está. Amém? E se você não estiver gostando, mas dê assim mesmo, porque para eu pensar que você está. Amém? Mas dê, viu? A máscara não impede não. Ministre junto comigo. Então aqui nós lemos que o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, foca na eternidade, deixa de perder tempo com o que é isso aqui, com o que você está vendo. Deus tem algo muito maior para você, não é sobre isso aqui. Ei, a contagem regressiva já começou já, você nasceu, já começa a contagem regressiva. É menos um dia, menos um mês, menos um ano. E o que é que você tem feito com essa vida que o Senhor reservou para você viver? Não se mova por circunstâncias, se mova pelo propósito. O apóstolo está dizendo aqui: olha, não desanima não. Não fica desanimado não. Tem sofrimento. Esse sofrimento que você está vivendo é leve e momentâneo, vai passar. Você precisa focar, sabe no quê? Você precisa focar na eternidade. Não foque nisso aqui que você está vendo, não. Foque naquilo que você não vê, mas que é eterno, que vai ser para sempre. Quem vive por necessidade, vive de acordo com as suas demandas, mas nunca está satisfeito, não é assim? A gente quer muito uma coisa, a gente compra. Eu quero comprar um celular novo, a gente compra. Quando a gente compra, passa 2, 3, 4, 5 meses, já quer outro. Porque esse já está fora de moda, já passou, é 10, é 11, é 12, é 15, é 16, os números aí dos celulares, não é assim? A gente compra uma roupa, vestiu, deixou de ser nova, eu já não quero mais, eu já quero... Porque quem vive por necessidade nunca vai estar satisfeito. Nunca vai se encontrar satisfeito, mas quem vive por um propósito, esse transborda. Esse vive uma vida além, esse vive em outro nível. Ei, quem vive pelo propósito transborda. Diga para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado: quer transbordar? Viva pelo propósito que Deus determinou para você. E olha, minha gente, eu já disse isso, talvez fique até repetitivo, mas você não está aqui, você não veio aqui por acaso, você não está por aqui, você não veio na terra por estar. Ei, Jesus foi na cruz, padeceu, sangrou, foi humilhado, rejeitado, não tinha pecado algum, mas sofreu tudo por mim e por você. E você acha que era para você ficar aí só aí sentadinho?
Você acha que é porque você é muito bonitinho e merecia que Jesus passasse por aquilo tudo, para você ficar aí sentado na cadeira? Para você viver uma vida de qualquer jeito? Não. Não é sobre isso. Ei, lá na escola, quando a gente estudava, a gente entendeu que os seres, né? Os seres, eles nascem, crescem. Meu Jesus, será que só foi para isso? Nascer, crescer, reproduzir e morrer? Não, nesse meio tempo tem um propósito que Deus quer que você viva, algo grande, algo poderoso, algo que Ele... Ei, Jesus, quando estava indo para o Pai, Ele disse, ei, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Aí você acha que é só para nascer, crescer, reproduzir e morrer? Acabou? Não, é sobre algo muito maior. É um propósito de vida que o Senhor preparou para mim e para você. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece bem o seu propósito? Ele disse essa frase assim: nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Você precisa conhecer qual o propósito de Deus para a sua vida. Jesus, ele quando veio, ele sabia para que ele veio ao mundo. Ele sabia bem o seu propósito de vida. Vez ou outra, Jesus dizia assim, ó, para isso eu vim. Jesus sabia exatamente para o qual propósito o Senhor tinha o chamado. Ei, Paulo também sabia muito bem o completei o meu propósito e assim eu posso guardar a fé que me fez chegar até aqui. Ei, o seu propósito não acabou, porque você está aqui sentado. Se Jesus já tivesse te chamado para a glória, amém, o propósito acabou ali. Mas se você está aqui, se você está vivo, se você está aqui no meio de uma pandemia, mas você sobreviveu, se você prevaleceu, é porque existe um propósito que Deus está esperando que você faça. Você pode não saber, mas o propósito ele já existe. Amém? Ele já existe. E antes disso, Paulo já havia declarado, em Atos 20 e 24, ele disse assim, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo assim, a minha vida, de nada ela é preciosa. Pouco me importa a minha vida, se não for para completar a carreira que me foi proposta, se não for para que eu possa viver para cumprir o meu propósito. Se eu não puder viver para cumprir o meu chamado, é melhor que eu morra. Era isso que Paulo... E todo mundo acha Paulo lindo, né? Ai, Paulo, eu queria pregar como Paulo. Sim, vai viver o que Paulo viveu. Faça as renúncias que Paulo fez. O propósito de Deus na minha vida. Diminuiu os glória a Deus e o aleluia. Deu uma baixada, né? Nós precisamos viver para cumprir o nosso propósito, amém? E isso sim é dar sentido à nossa vida. Nós precisamos hoje enxergar em nossa vida que chegamos ao mundo para cumprir uma missão. Precisamos nos mover nessa missão. Compreenda que o seu propósito é uma parte da sua identidade. Você não consegue tirar o propósito da sua identidade. E deixa eu dizer algo para você, talvez você não saiba qual é o seu propósito. Mas sabe por que você não sabe? Porque você está esperando Deus dizer para você. Tem gente que é assim, cruza os braços e diz, vou esperar Deus me mostrar qual é o meu propósito.
Sabe quando eu comecei a entender o meu propósito? Servindo ao Senhor. Eu comecei a entender qual era o propósito, qual era o chamado de Deus para a minha vida. Sabe fazendo o quê? Limpando a igreja, lavando os banheiros da igreja quando terminava o ciclo de oração. Era segurando o óleo lá da irmãzinha do ciclo de oração que ia expulsar os demônios. Sabe quando eu entendi o meu propósito? Quando eu comecei a minha caminhada. Não era Rede Crescer, mas tinha escola de líderes. E eu entrei lá, eu quero aprender. Existe um chamado de Deus para mim e para a sua vida. Ei, não precisa, porque tem que fazer seminário. Não, o ID é para todo mundo. Mateus 18, 19. Lá no capítulo 28. Quando Jesus diz assim, ide, portanto, e fazei discípulos. Ele está dizendo, ide pastor. Ide presbítero. Ide diaconisa, diácono. Ide líder de célula. Não, o ID é para mim, o ID é para você. Amém? Então você quer descobrir o seu propósito? Sirva. Comece servindo. Qual é a área que você quer servir? A nossa igreja é um celeiro de serviço. Aonde você quiser servir, aqui pode servir, meu irmão. É no som, é na mídia, na limpeza da igreja, na ornamentação, no som, no ministério de louvor. É porque durante muito tempo a gente achou que servir ao Senhor era com o microfone na mão. Mas às vezes servir ao Senhor é com a vassoura. Com a mesma satisfação que você pega no microfone, você precisa também pegar na vassoura para varrer a igreja, para lavar o banheiro. E assim você consegue chegar e entender o seu propósito. Mas você precisa fazer a sua parte. Amém? Dê um glória a Deus aí bem forte. Isso fará você viver no lugar da realização, se sentir comissionado. Lembra de José? José, Deus o levantou para governar, mas usou ele como instrumento para salvar sua família. Cumprir o seu propósito também é sobre alcançar os seus. José, antes de governar, José passou por um bocado de perrengue. Todo mundo quer ser José governador, mas quer ser o José do poço? Quer ser o José que foi vendido? Quer ser o José que foi preso injustamente? E aquilo tudo fazia parte do cumprimento do propósito de José, de Deus na vida de José. Se José não tivesse passado por tudo aquilo, o propósito não tinha se cumprido na vida dele. Então tem coisas que você está vivendo, que você está murmurando, ai meu Deus, não passa, que prova. Que prova não, irmão, faz parte do cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Aprenda a valorizar o tempo do processo. Amém? Às vezes vocês ficam olhando assim para mim, eu não estou nem aí, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Você pode ficar com raiva de mim, Deus é que não pode ficar com raiva de mim, né? Aí você fica com raiva de mim, eu lhe encontro no meio da igreja, eu dou um abraço, dou um cheiro, tudo passa. Mas Deus ficar com raiva de mim, porque eu não cumpri o que Ele mandou eu dizer, não. Estão me entendendo? Amém. Então Deus não só tem um propósito, mas Ele também tem a orientação para vivermos o propósito. E eu quero conversar com você sobre algumas coisas que a gente não pode deixar que aconteça durante a caminhada rumo ao nosso propósito. A primeira coisa é: não defina seu propósito por teorias. Não defina seu propósito por teorias. Provérbios 19, versículo 21, diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos do nosso coração, mas o que deve prevalecer na nossa vida é o propósito do Senhor. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo de muitas comparações. De muita gente que dá pitaco em tudo na nossa vida. Quer ver um lugar que o povo gosta de dar pitaco? Redes sociais. Você posta uma coisa, aí já vem um que é sabido, entendedor de todas as coisas, dá um pitaco, diz uma coisa, aí o outro vem, acha que é o contrário. Não, não deve ser assim, não é assim. Porque a gente está vivendo, é um mundo que valoriza muito a opinião do outro. Você posta uma foto querendo likes porque você quer ser aprovado pela foto que você postou. Você faz alguma coisa esperando que alguém chegue e diga que coisa boa que você fez, porque você está em busca da aprovação humana, quando na verdade você precisa focar é no céu, é na aprovação de Deus. Será que essa foto que você postou, Deus curtiria?
Deus aprovaria? Vocês estão me entendendo? Teorias muitas vezes são achismos, comentários sem fundamentos. Ei, cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado. Muitas pessoas têm baseado a sua vida e o destino por achismos e não pelo propósito. Estamos mais preocupados com o que as pessoas falam do que com o que Deus diz ao seu respeito. Viver pelo propósito requer obediência, renúncia e serviço. Aí você acha muito, né? Nós achamos muita coisa a respeito dos outros e até da nossa própria vida. Quer ver uma coisa? Deixa eu dizer algo, e eu vou dizer com muito amor, amém? Não fique com raiva de mim não, viu? Mas preste atenção, é mais fácil achar que Deus não se importa com algo que a gente vai fazer. Deixa eu dar um exemplo, uma tatuagem. É bem mais fácil a gente achar que Deus não se importa com uma tatuagem que você faz do que abrir mão dela por amor a Ele. É bem mais fácil você achar que Deus não se importa com a cervejinha que você toma lá na sua casa do que você abrir mão da cervejinha por amor a Ele. É bem mais fácil você achar que Deus não se importa com o seu comportamento inadequado do que você abrir mão de certos comportamentos por amor a Ele. Porque Jesus ama todo mundo, de qualquer jeito, ama tudo, ama todos. Ele não está preocupado com isso, não. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, não é assim? E olha, não venha me perguntar o que eu acho, não. Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo, porque é Ele que vai te ensinar acerca de todas as coisas. Amém? Agora, sabe o que eu medito muito? É que Jesus, Ele pode se entregar à morte por você. Mas você não pode abrir mão de uma vontade sua por Ele. Jesus abriu mão de tudo e foi rumo ao propósito. Certo momento, ele suou sangue e ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porém, que seja feita. Ele queria desejo humano? Não. Mas ele viveu para cumprir um propósito para o qual ele foi enviado. Existe um propósito para o qual você foi enviado aqui para a terra. Agora, cabe a você, porque a nossa vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas definem o nosso futuro. Quem sabe é você. Mas preste atenção. Quando estivermos dispostos a sacrificar tudo por Ele, estaremos prontos para receber tudo dEle. Quando você estiver disposto a sacrificar tudo por Ele, aí você vai estar pronto para receber tudo dEle. E olha, você pode ouvir opiniões, só não pode construir seu propósito pelo que os outros acham. Você não pode viver uma vida construída de achismos das outras pessoas. Porque fulano acha que eu devo vestir assim, porque fulano disse que eu tenho que andar assim, porque fulano disse que eu vivo muito dentro da igreja, não, porque fulano. E vai construindo, quando na verdade o propósito que prevalece é o do Senhor. Foi isso que nós lemos na sua palavra. Ei, defina seu propósito pela palavra de Deus e não pela palavra que Deus não deu. Defina seu propósito pela palavra de Deus e não pela palavra que Deus não deu. Tem um monte de gente usando Deus para dizer, foi Deus. Vai lá no gabinete, pede um gabinete comigo. Chega lá e pede, porque Deus já falou comigo, pastora, que eu tenho que namorar com esse varão. Toma até um golinho d'água. Aí eu olho para a varoa e digo, ô varoinha, santa do Senhor. Se Deus já disse, eu vou fazer o quê? Você vê o quê? Me comunicar, porque Deus não já disse? Se Deus disse, qual é a sua dúvida? Se a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, se Ele está dizendo, pronto, Ele disse. Não é porque o que a senhora acha, eu não acho nada. Não estou procurando nada. Aprendi com o meu apóstolo. É um fora pentecostal. O que
que a senhora acha? Eu não acho nada. Você não está dizendo que Deus já lhe disse, minha filha? Vocês estão entendendo? A gente precisa ter o coração alinhado com o Senhor para viver o propósito dele. Outra coisa, em segundo lugar, é não defina seu propósito por tempo. Nós lemos 2 Coríntios capítulo 4, e eu quero ler o versículo 18 novamente com você, que diz assim: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os propósitos de Deus são para a eternidade e não para a modernidade. Os propósitos de Deus diz respeito à eternidade, não é sobre modernidade não. Do tudo pode, de que qualquer jeito pode, de fazer de qualquer jeito não. Com Deus não é de qualquer jeito não. Deus, ele não tem variação não. Deus é sim e Deus é não. Deus não tem mais ou menos não. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Aí muita gente hoje tentando modernizar a vontade de Deus. É verdade ou não é? É, modernizando a vontade do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que tudo um dia vai passar, mas a palavra permanece sem alteração. Ei, eu e você, a gente não pode alterar o que está escrito aqui não. Está aqui, é para a vida. Está aqui, acabou-se, meu filho. Não tem que discutir, não. Não tente modernizar aquilo que é eterno, não. Que é para toda uma vida. Defina seu propósito ao prazo eterno e não ao eterno prazo. Não ache que as coisas vão acontecer como você deseja, mas será como Deus deseja. Você pode até participar, mas jamais pode determinar. Tem muita gente querendo determinar como deve ser o propósito de Deus para a sua vida. Louvado seja eu, toda a glória para mim. O Evangelho segundo pastora Cláudia, versículo 4, diz que tem gente que está vivendo assim. Querendo tomar o lugar do Senhor, querendo dizer a Deus como deve ser. Você deve conhecer alguém assim, não se acuse não. É o seu vizinho que é assim. Seu irmão da célula. Querendo determinar como deve acontecer as coisas de Deus na sua vida. Ei, Deus constrói o plano, mas Ele envolve você nesse plano. O plano é dele, o propósito é dele, agora Ele te envolve nele. Sabe o que é que a Bíblia diz no Salmo 139, versículo 16? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim já foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A tua história já está pronta. Tu não tem condição de colocar nem vírgula, nem ponto final, nem 2 pontos, abrir aspas. Ei, a sua história já foi escrita. Ele já sabe. Ei, o melhor de Deus já foi declarado sobre a sua vida. Você só precisa crer e esperar, mas você precisa fazer a sua parte. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Deus é o dono do tempo. Ele sabe o tempo certo das coisas acontecer. Agora, sabe o que é interessante? Ele é o dono do tempo, mas ele não interfere no livre-arbítrio que ele nos concedeu. Por isso que eu volto a dizer, as nossas escolhas hoje faz toda a diferença para o que a gente vai viver no futuro. Quais são as suas escolhas hoje? Quais são as sementes? Tem gente que planta jaca hoje, aí daqui a 1 ano quer colher morango. Não, querido, vai ter que comer jaca. Oxê, plantou jaca, quer comer morango? Não pode. Defina bem as suas escolhas. Olhe para o alto, peça discernimento do céu. Pergunte ao Espírito Santo o que é que você precisa fazer. Você está perguntando às pessoas erradas. Você tem emprestado seus ouvidos a pessoas erradas. Você tem contado seus segredos às pessoas erradas. E eu gosto de pensar como é que Deus fica lá do céu. Deus fica, não é essa não. Não é para essa pessoa não. Mas Ele nos deu livre-arbítrio. A escolha é minha, a escolha é sua.
Amém? Não ache que Deus se move pelo seu tempo. Decida você se mover no tempo dele. Deus não se move no teu tempo. Você é que precisa decidir se mover no tempo de Deus. E deixa eu te dar um conselho. Escolha acreditar no que a palavra diz ao seu respeito. Escolha acreditar naquilo que Deus diz ao seu respeito. Sabe o que ele diz? Deus afirma assim na sua palavra. Que em Cristo você é mais do que vencedor. Então viva como vencedor. Mas você anda como um derrotado. Sabe o que Paulo diz na sua palavra? Ele diz assim: criei, por isso falei. Eu acredito, por isso eu falo. Aí tem gente que vive murmurando, está acreditando que já é o fim. Mas quem vive como vencedor só decreta a palavra de vitória. Está difícil, mas eu vou ganhar. Está difícil, mas eu vou chegar até o fim. Eu vou igual o irmão Lázaro lá, passando pela prova, mas eu vou dando glória a Deus. Porque foi isso que Cristo, ele deixou para mim e para você. Ele deixou que nós precisamos viver uma vida abundante. O que é que a palavra diz? A palavra diz que obedeça a Deus e você alcança bênçãos abundantes. Então viva assim. Mas você lê aqui e não leva isso para a sua vida? A palavra garante que você, sendo fiel no pouco, no muito você será colocado. Então seja fiel no pouco, que você vai viver sobre o muito. Viva assim. Mas você está esperando viver no muito para dar. Vai dar não. Eu ministrei isso aqui domingo. Não tem gente que diz assim: quando eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou ofertar na igreja, eu vou dizimar. Não vai não. Porque se você não faz quando tem pouco, muito é que você não faz mesmo. É verdade ou não é? Seu propósito não termina aqui nessa terra. Seus dias aqui são contados, mas seu propósito é eterno. Isso é só para quem crê. A gente vive uma vida de derrotado e se esquece da eternidade toda que a gente tem pela frente. Quantos creem na eternidade? Dá um glória a Deus aí. Espere. Confie. Descanse. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Nem antes, nem depois. Sabe o que a palavra diz em 2 Pedro? Capítulo 3, versículo 9. Diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Aí você vive dizendo, aí está demorando tanto. Tá não. A palavra está dizendo que ele não demora em cumprir a sua promessa. Aí ele continua dizendo assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Diga, uau! Sabe o que é que a palavra está dizendo? Que tem promessa para a sua vida. Tem promessa para você também. Tem promessa para quem está lá atrás também. Mas sabe o que é que ele está dizendo? Que para receber a promessa você precisa estar pronto. Porque se você não estiver pronto, você vai perecer. Então espera com confiança. Você precisa aprender a esperar. Confiante em Deus. Eu sou a prova viva. Eu precisei aprender. E hoje eu digo, irmãos, com toda certeza. Se eu não tivesse esperado, se o Senhor não tivesse me preparado para entregar a minha promessa, eu não estaria aqui cumprindo o propósito dele. Fez parte do meu propósito todo aquele processo, aqueles anos de espera, dores, lutas. Mas o Senhor estava me preparando. Ei, tem promessa para a sua vida. O Senhor vai derramar sobre a sua... Agora Ele está te preparando. Confia. Confie no Senhor. Tudo vai se cumprir no tempo dEle. E o melhor tempo é o tempo de Deus. Está demorando? Espere. Deus está te preparando. Amém? E por último, não defina seu propósito por circunstâncias. Eita, esse é forte. Filipenses 3, versículos 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Não defina seu propósito por circunstâncias. O teu passado não te define. Nosso passado precisa ser uma lição e não uma sentença. Tem gente que vive uma vida de condenado, quando Jesus preparou uma vida de perdoado. Mas você vive uma vida de condenação. O passado, irmãos, ele não tem o poder de nos definir. Ele nos prepara. Ele nos prepara para o futuro. Muitas pessoas não avançam rumo ao propósito. Sabe por quê? Porque estão presas às coisas que aconteceram no passado. E preste atenção, ontem já é passado. Por que você vive preso no passado, se Deus ele está te empurrando sempre para o futuro? Deus está te impulsionando para olhar para frente, para olhar para o alto. Deus não manda você olhar para trás. Fica saudosista com o que passou. Eu não mereço porque eu fiz. Não, Deus está, olha para frente, olha para cima, olha para o alto, olha para mim. Eu tenho algo grande, eu tenho algo melhor. O que passou, passou, meu irmão, avance. Mas eu errei tanto. Deus está te oferecendo um recomeço. Deus ama recomeço. Ei, Deus ama improváveis. Ei, Deus ama levantar você que está caído. Deus ama, porque Ele te ama independente de, mas Ele não vai te deixar assim como você chegou para Ele. Ele vai limpar tuas feridas, Ele vai atar tuas feridas, Ele vai ungir com óleo, Ele vai lavar com o vinho. Ele vai te levar para um lugar seguro. Ele vai pagar as tuas despesas. Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer: não se preocupe, já está pago. E por que você fica aí se preocupando com o que vão dizer, com o que vão pensar ou com o que você fez? Muitos vivem das experiências do passado, das feridas, das mágoas e até das conquistas do passado. Ei, troféu na estante não garante futuro brilhante. Conhece alguém que já foi uma celebridade nos esportes e hoje vive à míngua? Porque troféu na estante não garante futuro brilhante, não. Deixe de estar saudosista com o que já passou. Deixe. Olha, eu olho para trás com muita gratidão no meu coração, mas eu prossigo para o alvo. Sabe por quê? Porque em Deus, o melhor sempre está por vir. Eu vivi o melhor hoje, amanhã vai ter, Deus tem algo muito melhor para mim e para você. O que passou é experiência. O que passou, eu olho para trás com gratidão, mas eu já enxergo aqui, algo muito maior, algo muito melhor, porque em Deus o melhor sempre vai estar por vir. Até Ele voltar para buscar a gente, Ele sempre vai fazer a gente subir mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. É de glória em glória, é de vitória em vitória. Aí você vive estacionado aqui no degrau do passado, está sentado no degrau, murmurando. Mas era tão bom quando era assim. Aquele tempo era tão bom, que tempo abençoado. O tempo bom é agora, tu tá viva com saúde, tá bonita. Eu mesmo não gosto não das minhas fotos do passado. O sangue de Cristo tem poder. Só joelho e cabelo. Um negócio de irmã. Não, eu quero nem ver, olha pra frente. Eu tô bonita hoje. Vocês que lutam, quem não achar, mas o meu marido acha e eu também. Vocês estão me entendendo? Amém? Dê um glória a Deus aí por isso. Quem não entendeu o alvo, provavelmente terá dificuldade em alcançá-lo. Se você está olhando para as outras coisas, para o que já aconteceu, para o irmãozinho aqui que está falando mal, porque a igreja da parede preta podia ser azul, amarela, vermelha, eu não estou nem aí com quem fala da parede da igreja, eu estou indo embora ganhar mais vida para Jesus. Aí tu acha que isso vai me parar? Porque o irmãozinho é um jogo de luz, parece uma discoteca. Não, discoteca não, meu filho, é uma festa para Jesus, é tudo de excelência para Jesus. Aí isso paralisa. Paralisa. Aí uma pessoa para, um irmão da igreja e fala: tu é daquela igreja, é? Aí ela vem, pastora, estão dizendo que a igreja, eu digo, estão dizendo o quê? Olha, se estão falando da gente, é porque a gente está fazendo barulho aí no inferno. Sabe o que eu gosto? Eu gosto que eu tenha lá no inferno o nome, essa igreja família que ama, deixa lá o nome da gente, num letreiro digital. No inferno, essa igreja está botando para quebrar aqui na gente, eu quero um letreiro bem grande lá. Deixa lá o letreiro para todo mundo saber quem é a gente mesmo. E que a gente vai ganhar a cidade para Jesus. E deixa o povo falar.
Deixa o povo falar. Tem um propósito para cumprir. Amém? Amém. Não estava aqui não, isso não. E olha, quem não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Aí tem muita gente assim, sem saber para onde vai, é para esse lado, é para esse lado, sem saber para onde vai. Ei, a gente sabe para onde a gente vai, o nosso destino é o céu é o nosso limite. Aí a gente vai ver limitado, porque fulano falou, porque não sei o quê, porque a parede é preta, não, porque aquela pastora fala assim, não, e corta o cabelo, e pinta, e usa isso, as meninas do louvor é assim. Amém? Viva para cumprir o propósito de Deus. Amém? E tenha os olhos fixos no alvo. O seu alvo é cumprir o propósito que Deus determinou para a sua vida. Sabe por que Noé não pereceu? Porque ele fez uma arca onde não tinha nem rio, tinha nem lago, nem lagoa. Sabe por que a gente está aqui? Porque o Senhor deu uma visão ao pastor e a gente está... Eu fico olhando para as carinhas, quando a gente era um quadradinho e eu dizia, um telão de LED, e todo mundo, amém, meu Deus, a gente não tinha telão de LED nenhum, tinha? E agora a gente tem? É porque a gente não vive pelo aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. E se eu falo é porque eu creio. E está aqui o telão de LED. Então, você precisa crer que Deus já está preparando lugar, 2.000 lugares. Uma igreja para atender a cidade, uma igreja para todo mundo. E a igreja é aquela igreja bem grande, que tem kids extraordinários, que tem uma sala de fisioterapia para atender a comunidade. Não é isso, Lai? Eu tenho tantos projetos, eu e o pastor na minha cabeça. Eu já estou chamando o povo para trabalhar, não tem nem sala. Estou dizendo, lá, e tu vai dar uma hora do teu dia? Ela disse, eu vou dar, pastora, porque a gente quer abrir um centro de reabilitação, de fisioterapia aqui para a comunidade, para atender a comunidade. Aí, a gente vai parar. Agora, você acha que Deus vai dar uma visão e Ele não vai mandar o recurso? Ele vai mandar o recurso. Agora, sabe onde é que está o recurso? Aí, no seu bolso. Porque no céu não tem banco não. Deus vai usar a mim, vai usar você, vai usar o ímpio. Ei, sabe como é que eu oro? Eu oro, Deus, levanta mantenedores da fé, mantenedores da tua casa. Envia o rico, envia o pobre, envia a viúva, envia o necessitado. Você crê assim? Agora, meu irmão, é só para quem crê. A gente vivia ali no quadradinho pequenininho. A gente tinha como era o nome daquilo? Projetor. A hora já acabou, não foi? A gente tinha um retroprojetor, era um negócio sério. Jesus na causa dele acendia, tinha dia que não ligava, um aperreio danado, e eu dizendo, o talão de LED, todo mundo, amém, meu Deus. E em plena pandemia a gente tem um talão de LED aqui, quem foi? Foi Jesus que providenciou, mas foi você que creu e começou a ofertar, e começou a crer que algo ia acontecer. E mesmo assim vai ser para o nosso terreno, para a nossa igreja grande. Deus já está apontando e Deus não vai dar uma visão sem nos dar o recurso. Você crê? Se levante hoje, meu irmão, para romper com os seus limites. Não deixe que algum acontecimento da sua vida lhe impeça de viver o extraordinário de Deus. Que impeça que você caminhe rumo ao seu propósito. Que tal se libertar disso hoje? E olha, quantas vezes você ouviu essa frase que diz assim, não é sobre o que fizeram com você, mas sobre o que você vai fazer com o que fizeram. Quem já ouviu? A gente não já ouviu? Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você vai fazer com o que fizeram. Aí tem gente até que anota na Bíblia, mas fica só ali. Tire essa frase do papel. Tire do papel e comece a viver. Tire as verdades que estão aqui. Não adianta você dizer para mim, pastora, está na Bíblia, se você não vive. Você precisa tirar daqui, levar para o seu coração e viver. Você não precisa ser o que fizeram com você. Seja quem Deus te fez para ser. Amém? Amém. Deus não se move por circunstâncias. Deus se move por propósito. Deus não se move por essa dor que você carrega. Deus não se move por essa ferida, por essa mágoa, por esse erro do passado, que o passado pode ter sido ontem. Deus não se move por isso. Deus se move por propósito. Amém? Você está aqui comigo?
Você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Que isso não é um jargão de crente? Que Deus não criou você para ficar aí andando em círculo, vivendo de qualquer jeito? Que Deus, Ele tem um plano determinado, algo específico para que você faça. E, ei, é para você fazer. Mas se você não fizer, Ele vai levantar outro para fazer no seu lugar, porque a obra dele não para. Mas preste atenção, que Deus é único e perfeito em tudo que Ele faz. Olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão. Você tem digitais aí. E você pode ter características físicas. Você pode até ter um irmão gêmeo. Mas você é único nas suas digitais. Deus, Ele te fez de maneira exclusiva. Ei, você é exclusividade do seu Criador. E assim como Ele te criou exclusivo, o plano perfeito dele para você também é para você. Ele criou um plano, Ele tem um propósito para você cumprir. Agora, se você não cumprir, Ele levanta alguém para fazer, mas Ele gostaria que você fizesse. Eu quero terminar dizendo para você que eu e você não mereceríamos qualquer favor, mas o amor dele nos alcançou. Nós fomos enlaçados por esse amor. E ainda que você diga para mim, pastor, eu não pedi para ele morrer. Não, você não pediu para ele morrer, mas também ele não te perguntou se você queria que ele morresse. Ele se entregou porque ele te ama, independente de quem você é. Independente de quem você se tornou, Ele te ama e os braços deles estão estendidos, os seus olhos estão atentos 24 horas, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não descansa, Ele está 24 horas trabalhando ao seu favor, levando você. Às vezes você sai da rota, Ele traz você de volta, diz: o caminho é esse. Talvez Ele trouxe você aqui nessa noite para ouvir isso. Ei, não saia da rota, volte para o caminho. O caminho é esse, a direção é essa. E deixa o povo falar. Deixa quem quiser falar. Deixa as pessoas proferirem palavras ao teu respeito, porque isso não te define. O que te define é o que Ele diz ao teu respeito. E nessa noite Ele está dizendo: ei, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu não desisto de você. Ele sim poderia nos julgar, mas Ele escolheu nos amar.